O Ministério Puel foi um mal-entendido, seu verdadeiro sentido é o Ministério Brandemburg. O Ministério Puel foi a indicação do conteúdo, o Ministério Brandemburg é o conteúdo. Brandemburg na Assembleia e a Assembleia em Brandemburg. 1. Eis o epitáfio da Casa Brandemburg. 2. O imperador Carlos V ficou surpreso por ter sido enterrado vivo. 3. Uma piada de mau gosto cinzelada em sua lápide afirma que isto é mais do que a pena capital, que o imperador Carlos V incluiu em seu Código Penal. 4. Brandemburg na Assembleia e a Assembleia em Brandemburg. No passado, um rei da Prússia compareceu à Assembleia. Não era o verdadeiro Brandemburg. O Marquês de Brandemburg, que anteontem compareceu à Assembleia, era o verdadeiro rei da Prússia. O corpo da guarda na Assembleia, a Assembleia no corpo da guarda. Isto é, Brandemburg na Assembleia, a Assembleia em Brandemburg. Ou a Assembleia em Brandemburg, como se sabe, Berlim fica na província de Brandemburg, será o senhor, sobre o Brandemburg na Assembleia. Brandemburg procurará proteção na Assembleia, como no passado capeta em outra Assembleia. 5. Brandemburg na Assembleia e a Assembleia em Brandemburg é uma expressão dúbia, ambígua, prenhe de destino. É sabido que os povos dão cabo com facilidade infinitamente maior dos reis do que das assembleias legislativas. A história possui um catálogo de revoltas inúteis do povo contra as assembleias nacionais. Oferece apenas duas grandes exceções. O povo inglês pulverizou o longo parlamento na pessoa de Cromwell, o povo francês o corpo legislativo na pessoa de Bonaparte. Mas o longo parlamento já se tornará havia muito uma carcaça, o corpo legislativo havia muito um cadáver. Seriam os reis mais felizes do que os povos nas sublevações contra as assembleias legislativas? Carlos I, Jacó II, Luís XVI, Carlos X retratam ancestrais pouco promissores. Mas na Espanha, na Itália, antepassados mais felizes. E recentemente em Viena? Mas não devemos nos esquecer de que em Viena tinha assento um congresso popular e que os representantes do povo eslavo, com exceção da Polônia, marcharam alegremente para o acampamento imperial. 6. A guerra da camarilha vienense contra o parlamento era ao mesmo tempo a guerra do parlamento eslavo contra o parlamento alemão. Na Assembleia de Berlim, ao contrário, não são os eslavos que formam uma cisão, mas somente os escravos, e escravos não são um partido. São no máximo a retaguarda de um partido. A desertora direita berlinense, 7, não leva nenhuma força ao campo inimigo, e sim o infecta com uma doença mortal, com a traição. Na Áustria o partido eslavo venceu com a camarilha, ele agora lutará com a camarilha pelo botim. Se a camarilha berlinense vencer, não terá de dividir a vitória com a direita e a fará valer contra a direita, ela lhe dará uma gorjeta e um pontapé. A coroa prussiana está em seu direito quando enfrenta a Assembleia como uma coroa absoluta. Mas a Assembleia está no não direito, porque não enfrenta a coroa como uma Assembleia absoluta. Acima de tudo, ela deveria prender os ministros por alta traição contra a soberania do povo. Deveria pôr sob vigilância, fora da lei, todo funcionário que desse ouvidos a outras ordens que não as suas. Assim seria possível que a fraqueza política com que a Assembleia Nacional se reuniu em Berlim se transformasse em sua força burguesa nas províncias. A burguesia teria transformado com muito prazer a monarquia feudal em uma monarquia burguesa pelo caminho amistoso. Depois de arrancar ao partido feudal os brasões e títulos ofensivos a seu orgulho burguês e os rendimentos pertencentes à propriedade feudal que violam o modo de apropriação burguês, ela teria com todo o prazer se casado com o partido feudal e subjugado o povo junto com ele. Mas a alta burocracia não quer decair criada de uma burguesia, de quem fora, até agora, a despótica mestre-escola. O partido feudal não quer queimar no altar da burguesia suas distinções e seus interesses. E, finalmente, a coroa vê nos elementos da velha sociedade feudal, de que é a mais alta emanação, seu chão social verdadeiro e natural, ao passo que, na burguesia, vê um terreno estranho e artificial, do qual só poderia se sustentar sob a condição de definhar. A burguesia transforma o inebriante pela graça de Deus em um sóbrio título jurídico, o domínio do sangue no domínio do papel, o sol real numa burguesa lâmpada astral. Por isso a monarquia não se deixou persuadir pela burguesia, e respondeu à sua meia-revolução com uma completa contra-revolução. Rebaixou a burguesia a braço da revolução, do povo, gritando-lhe, Brandemburg na Assembleia e a Assembleia em Brandemburg.
Se admitimos não esperar da burguesia nenhuma resposta adequada à situação, não podemos deixar de observar, por outro lado, que também a coroa, em sua insurreição contra a Assembleia Nacional, recorreu à sua hipócrita imperfeição e ocultou a cabeça sob a aparência constitucional, no mesmo momento em que procurava se desfazer dessa incômoda aparência. Brandemburg permitiu ao poder central alemão dar a ordem para seu golpe de Estado. Os regimentos da Guarda foram mobilizados em Berlim por ordem do poder central. A contra-revolução em Berlim ocorreu por ordem do poder central alemão. Brandemburg deu a Frankfurt a ordem para lhe dar esta ordem. Frankfurt negou sua soberania no momento em que quis estabelecê-la. O Sr. Bassermann, 8, naturalmente agarrou com ambas as mãos a oportunidade de o lacaio brincar de senhor. Mas ele tem a satisfação de que o senhor, por seu lado, brinque de lacaio. Também em Berlim a sorte está lançada, o dilema está posto, rei ou povo, e o povo vencerá com o grito, a Brandemburg na Assembleia e a Assembleia em Brandemburg. Podemos passar ainda por uma dura escola, mas é a pré-escola da Revolução Plena. Nova Gazeta Renana, número 141, 12 de novembro de 1848, segunda edição. A Revolução Europeia percorre um ciclo. Começou na Itália, em Paris assumiu um caráter europeu, Viena foi o primeiro eco da Revolução de Fevereiro, Berlim o eco da Revolução de Viena. Na Itália, em Nápoles, a contra-revolução europeia assestou seu primeiro golpe. Em Paris, as Jornadas de Junho assumiu um caráter europeu. Viena foi o primeiro eco da contra-revolução de junho, em Berlim ela se consumou e se comprometeu. De Paris novamente o galo gaulês despertará a Europa, 9. Mas em Berlim a contra-revolução se comprometeu. Em Berlim tudo se comprometeu, mesmo a contra-revolução. Em Nápoles o lumpen, aliado com a monarquia, contra a burguesia. Em Paris a maior luta histórica que já ocorreu. A burguesia, aliada com o lumpen, contra a classe trabalhadora. Em Viena todo um enxame de nacionalidades que viram na contra-revolução sua emancipação. Além disso, secreta perfídia da burguesia contra os trabalhadores e a legião acadêmica. Luta na própria guarda civil. Finalmente, ataque do povo, que deu o pretexto para o ataque da corte. Em Berlim nada disso. A burguesia e o povo de um lado, os suboficiais do outro. Wrangel, 10, e Brandemburg, 2 homens sem cabeça, sem coração, sem tendência, meros bigodes, eis a oposição a essa Assembleia Nacional quisilenta, hesitante, incapaz de decidir. Vontade. Ainda que seja a vontade de um asno, de um boi, de um bigode, vontade é o único requisito dos abúlicos quisilentos em face da Revolução de Março. E a corte prussiana, que não tem qualquer vontade, assim como a Assembleia Nacional, procura os 2 homens mais estúpidos da monarquia e diz a estes leões: representai a vontade. Puel tinha ainda algumas partículas de cérebro. Mas por trás da estupidez absoluta se ocultavam os criticastros das conquistas de março. Com a estupidez mesmo os deuses lutam em vão, 11. Exclama a perplexa Assembleia Nacional. E estes Wrangeus, estes Brandemburgas, estes cérebros sem tino, que podem querer, porque não têm nenhuma vontade própria, porque querem o que lhes é ordenado, que são estúpidos o suficiente para se enganar quanto às ordens que se lhes dá com voz estremecida, com lábios trêmulos, também eles se comprometeram. À medida que não vêm para quebrar cabeças, a única tarefa da qual estes rompe-muros estão à altura. Wrangel não vai além de admitir que só conhece uma Assembleia Nacional, a que obedece a ordens. Brandemburg toma aulas de decoro parlamentar e, depois de exasperar a Câmara com seu grosseiro e repugnante dialeto de suboficial, deixa o tirano ser tiranizado, e obedece a ordens da Assembleia Nacional, pedindo a palavra que havia pouco queria tomar. Melhor ser um piolho na lã, de uma ovelha, do que uma tão valente estupidez. 12. A atitude tranquila de Berlim nos diverte, contra ela quebram-se os ideais do suboficialato prussiano. Mas e a Assembleia Nacional? Por que não pronuncia o mise hors de loi? 13. Por que não declara os Wrangeus fora da lei? Por que nenhum deputado entra em meio às baionetas de Wrangel e o declara proscrito e arenga soldadesca? A Assembleia Nacional de Berlim folheia o Moniteur, 14, o Moniteur de 1789 a 1795. E o que fazemos nós neste momento? Recusamos os impostos. Um Wrangel, um Brandemburg compreendem,
Pois estas criaturas estudam árabe dos igulans, 15, que trazem uma espada e um uniforme e recebem salários. Mas de onde vem a espada, o uniforme e o salário, isso eles não compreendem. Só há um meio de derrotar a monarquia, isto é, até a época da anti-revolução de junho em Paris, que ocorrerá em dezembro, 16. A monarquia não desafia apenas o povo, desafia a burguesia. Derrotemo-la, pois, à maneira burguesa. E como se derrota a monarquia à maneira burguesa? Fazendo-a morrer de fome. E como fazê-la morrer de fome? Recusando os impostos. Reflete bem nisso. Todos os príncipes da Prússia, todos os Brandemburgas e Vrangeus não produzem nenhuma munição de boca. Vós produzis mesmo a munição de boca.